A paz do Senhor Jesus. Amém. Cremos na graça presente do Espírito Santo de Deus nessa noite. A casa de oração essa noite está repleta do amor de Deus. Nós confiamos que é Deus que tem honrado, cuidado, velado. É Deus que tem abençoado a vida dos teus filhos. Amém? Glorificamos a Deus por essa poderosa oportunidade de anunciarmos o poder vivo dessa palavra. Nós estamos numa noite de um culto oficial, o primeiro domingo de 2024, né? O primeiro culto, a primeira semana que se inicia, né? Oficialmente em 2024, o primeiro domingo de 2024. Estamos fazendo a nossa Santa Ceia, né? Estamos lembrando a comemoração da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. E nós cremos na unção, na presença, na glória do Senhor na casa nessa noite, amém? Deus tem me dado uma palavra, irmãos, que eu quero compartilhar com cada um dos irmãos em nome de Jesus, amém? Deus é fiel, é a nossa garantia de vitória, vem dos céus, amém? 1 Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo 17, 1 Samuel, capítulo 17. Louvado e engrandecido seja o Deus Todo-Poderoso, seja o nosso Senhor, o nosso Salvador. Cremos que o nosso Senhor tem cuidado de nós e cremos na vitória para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? 1 Samuel, capítulo 17, o versículo é do 23 em diante. Capítulo 17, versículo 23 em diante. Amém? Jesus Todo-Poderoso, louvado seja o nome santo do Senhor. A todos que nos acompanham, não só presencialmente, mas também através do YouTube, do Facebook, se houver a oportunidade de acompanhar a leitura, tiver a oportunidade aí de pegar a Bíblia, a Escrita Sagrada, a palavra do Senhor, e acompanhar a leitura conosco, será de grande proveito, pois essa palavra tem poder de mudar a vida do homem. Essa palavra não é uma leitura qualquer, essa palavra ela é viva, ela é fiel, verdadeira, ela é eficaz, transforma a vida do pecador na vida de um filho de Deus, amém? Cremos na vitória. E diz a palavra, 1 Samuel capítulo 17, versículo 23 em diante, diz assim: o gigante Golias insulta os israelitas. Esse é o tema da leitura, amém? E diz: e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo dos exércitos dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, a dizer, pois, o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, ele dará a sua filha, e fará isento de impostos a casa de seu pai Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aqueles homens que feriram, aquele homem que ferir o filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua presunção e a sua maldade de coração, do seu coração, e que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: aqui que eu fiz agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme a primeira palavra. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou buscar dele.
E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir e pelejar contra ele, pois tu és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então Davi disse a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vindo um leão ou um urso e tomava uma ovelha do seu rebanho, eu saía após ele, e o feria, e a livrara da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi com suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu com sua couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos de ribeiro, e pôs-se no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. E o filisteu também veio e vinha chegando a Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, desprezou, porquanto era ruivo e gentil de aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu afrontastes. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os corpos dos arraiais dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas na terra, e saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará em nossa mão. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Glorificado e bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, nós temos uma ação poderosa aqui. Quando nós lembramos de gigante, nós lembramos de algo que seja maior do que nós. Quando nós lembramos de gigante, nós lembramos de algo que seja mais forte do que nós. Quando nós lembramos de gigante, nós lembramos de algo que seja mais poderoso do que nós. Mas essa história não começou aqui, essa história começou numa conversa do próprio Deus com o profeta Samuel. A Bíblia diz que Deus, conversando com Samuel, dá ordem a Samuel para ir à casa de Jessé, o belamita, e ungir um dos seus filhos como rei de Israel. Até esse momento Israel teve um rei, escolhido pelo próprio homem. Deus permitiu e ungiu Saul, homem grande, forte, homem de aspecto de guerreiro, e o povo se levou pelo aspecto, pela aparência, e Deus permitiu uma unção. Porém a Bíblia diz que Saul começara a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e chegou a Samuel e falou: Samuel, até quando você vai ficar intervindo em favor de Saul, se eu mesmo rejeitei? Vai à casa de Jessé, toma o seu chifre, enche com azeite, unges lá um dos filhos, eu vou te mostrar quem é. A Bíblia diz que Samuel chega à casa de Jessé, e ao encontrar Jessé e sua esposa, a Bíblia diz que ele chega a oferecer o holocausto e fez a preparação, mas falou-lhe o desejo de estar ali para ungir um dos filhos dele como rei de Israel. Jessé, pai,
orgulhoso, começa a mostrar a cada um dos filhos. Jessé tinha 7 filhos como esposa. E um dos filhos era um fruto de um adultério, de uma pulada de cerca. Sabe aquela ação que não é aceitável no casamento? O Jessé teve um relacionamento extraconjugal. A Bíblia não diz quem é a mãe de Davi, mas a Bíblia diz que Jessé tinha 7 filhos e com Davi o 8º filho. Todos os filhos de Jessé eram fortes, grandes, bem apresentáveis, aparência de guerreiros, homens visualmente aprovados. E Deus foi falando a Samuel: não é esse, também não é esse. Eu não vejo como homem, eu vejo o coração do homem. E de repente Jessé fala, Samuel fala: Jessé, acabou os filhos? Cadê os jovens? Cadê os filhos? Você tem um mais moço. O pequeno está lá no pasto, tomando conta das ovelhas, pastoreando o meu rebanho. Ele falou assim: pois bem, ninguém senta à mesa para o banquete do holocausto. Se ele não chegar, ninguém senta a oferecer o jantar. A Bíblia diz quando Davi entra na casa, Deus fala ao coração de Samuel e diz: unge, este é o rei de Israel. É o novo rei de Israel. Quando Deus começa a agir em favor desse homem, a Bíblia diz que o ato da unção fez automaticamente o Espírito Santo de Deus sair da vida de Saul e repousar sobre a vida de Davi. Houve uma manifestação gloriosa. E quando o homem se posiciona e é visto e é honrado por Deus, automaticamente surge todo tipo de empecilho na vida do homem. Todo tipo de ação maligna contra a vida do homem. Começa a história do rei Davi, começa a história de um homem que ainda nem homem era. A Bíblia nos ensina que ele era adolescente. Os historiadores, os estudiosos dizem que ele tinha em torno de 15 aninhos. Ele tinha a altura aproximada de 1,5 metro, um menino ruivo, franzinho, magrinho, 1,5 metro. E Deus unge o caçula daquela casa, onde todos os mais velhos, altos, fortes, não foram aprovados por Deus. Deus unge o menor. Tem sido a menor aí? Tem sido a menor aí? Às vezes nós não vemos, às vezes nós não enxergamos, mas Deus está olhando os pequenos da casa. Deus não está olhando muitas das vezes aqueles que se intitulam maiores, mais fortes, mais capacitados. Deus olha, é o pequeno, para que ele cresça, que ele realmente seja honrado e toda honra e glória seja manifestada a Deus, porque ele sabe que ele não era nada pequeno, ele era vulnerável, se não fosse a ação poderosa de Deus para honrá-lo sobre a face da terra. E nisso Davi era especialista de honrar todos os feitos, todas as conquistas, o nome do Senhor em primeiro lugar. Quem o fez foi Deus, quem preparou foi Deus, quem ungiu foi Deus, quem deu a vitória foi Deus. Davi aprendeu a ter comunhão com Deus, foi bem visto aos olhos de Deus. Deus tira o Espírito Santo de Saul, o rei de Israel. E Deus é quem permite um demônio entrar na vida de Saul. Quem disse que Deus não faz o mal? Porque às vezes a gente só quer as coisas boas de Deus. Não, Deus é puro amor. Pois Deus rejeitou Saul e permitiu que um demônio entrasse. Um espírito maligno da parte de Deus, com a permissão de Deus, entrou na vida de Saul, atormentando esse homem. Pela sugestão dos próprios serviçais que prestavam serviço no palácio, orientaram: olha, chama um que toque, que dedilhe harpas com talento. Quem sabe o som da harpa lhe traga calma, lhe traga o bem-estar. E o orientou: tem um filho de Jessé, o mais novinho. O menino é boa aparência, o menino ele é de boas palavras, o menino tem a presença de Deus sobre a vida dele. O Espírito do Senhor, Deus dos exércitos, está sobre a vida dele. Saul manda correndo, chama esse menino. E Davi é chamado, o seu pai leva uma oferta de comidas e ele vai à presença do rei. E todas as vezes que o rei se manifestava com aquele demônio, a Bíblia diz que Davi dedilhava a sua harpa e os demônios se afastavam de Saul e ele ganhava um bem-estar, ele se acalmava. Olha só, a Bíblia fala que Deus deu graça aos olhos de Saul sobre Davi.
Ele se simpatizou, deu comunhão, gostou do pequeno Davi, o adolescente, o baixinho Davi, o ruivo, o menininho novo. A Bíblia fala que Saul, o rei de Israel, ficou tão contente que fez dele baixinho de armas, ou um cuidador das armas do exército, e não permitiu que ele nem voltasse mais. Mandou um mensageiro à casa do pai, Jessé, falou assim: olha, ele vai trabalhar comigo agora. Aleluia. Ele vai trabalhar comigo agora. O tempo passa. Os filisteus levantam uma guerra contra o povo de Israel. Os filisteus levantam uma batalha pela conquista, uma batalha pelas posses, pelos despojos de guerra, pelo nome, pela avareza. Naquela época, os reinos se confrontavam para ver quem derrubava, quem conquistava, quem evoluía, quem crescia. E mais uma vez, do lado do monte estavam os filisteus enfileirados, e do outro lado, com o vale no meio, estava o exército de Israel liderado por Saul. No vale, no meio daquela situação, a Bíblia diz que um homem, aproximadamente com 2,90 metros de altura, vindo de uma cidade chamada de Gat, por nome Golias, gigante guerreiro, tão intenso, tão grande, tão forte. Repare que quando você descreve os seus problemas como um gigante, porque o gigante era um guerreiro que era problema para o exército de Israel, era problema para a história do reinado de Saul. E quando você olha o seu gigante, que você quer descrever as suas lutas, você sempre descreve com mais facilidade. Você sempre quer falar muito mais do teu mal do que o poder de Deus que possa dar vitória sobre o mal. Quando você vê os filisteus, quando você vê a apresentação de Golias, quando você vê como a Bíblia descreve que esse homem se mostra no vale, nossa, as pernas balançam. A Bíblia fala que só a couraça dele pesava 60 quilos. A Bíblia fala que a ponta da lança que ele trabalhava era 7 quilos, só a ponta da lança que ele carregava. A Bíblia fala que o escudo era tão pesado que um homem carregava o escudo para Golias sozinho. Ele vinha com um capacete de bronze, com escudo de bronze, ele vinha com proteções de canaleira de bronze. O homem vinha com uma armadura que pesava ao todo mais de 100 quilos. Senhor da glória, para levantar um saco de cimento é uma dificuldade tremenda, 50 quilos. Só o escudo dele já era 60, só a couraça era 60 quilos. Para pensar, o homem era grande, forte, guerreiro, quase 3 metros de puro músculo. Quando nós vemos a apresentação do mal como um obstáculo, como um problema, como dificuldade, nós sempre engrandecemos o tamanho do problema e acabamos sem intuito, sem querer, diminuindo o poder de Deus. A gente inverte a situação. Esse era o pensamento de todos os guerreiros de Israel, liderados pelo rei Saul, quando viu o gigante Golias se destacando naquele vale. O gigante Golias veio no meio do vale e começou a afrontar. Vou lançar um desafio aí. Se tem entre vocês aí um homem para vir lutar contra mim, me ferir e me matar, todos nós seremos vossos escravos. Mas se eu ferir e matar um de vocês, vocês nos servirão como escravos. Quando o rei Saul ouve essa história, quando os exércitos de Saul ouvem essa história, a Bíblia fala que todos temeram e tremeram. Responda para mim, qual é o gigante que está fazendo você tremer? Qual é a dificuldade que está fazendo você se enfraquecer? Qual é o problema que está te afrontando? Qual é a tua perspectiva de visão sobre a história? O que está afligindo na sua vida? É problema onde? No trabalho? Qual é o problema? Na família? Qual é o problema nos relacionamentos? Nos amigos? Qual é o gigante que está te influenciando? A má influência dos ímpios? Qual é o gigante que está tentando te afrontar, te amedrontar? A exclusão da sociedade? Porque muitas das vezes nós se preocupamos em se apresentar muito mais aprovados aos que estão ao nosso redor do que ao próprio Deus. Todos ali eram bem vistos e aprovados como o exército do Deus vivo aos olhos do rei Saul. E às vezes nós não conseguimos imaginar o tamanho do poder do nosso Deus,
Porque nós conseguimos só ver o tamanho do gigante. Qual é a afronta que está te impedindo de ganhar a vitória? Qual é o problema que está fazendo você impedir de ver a vitória? Aleluia, Deus. Essa palavra me traz em recordação que nós estamos intercedendo e orando por um problema dentro da minha família, da minha parentela. Eu tenho uma irmã que afastou-se do caminho do Senhor há mais de 40 anos. E Deus fisgou ela como fisga um peixe. Você pode ir de um lado para o outro, mas se Cristo Jesus te fisgou com a salvação, um homem, uma hora, ele começa a puxar o anzol e o homem rende ao poder do Evangelho. Essa é a história da minha irmã. Ela se firmou, ela voltou para a casa do Pai, aceitou a Cristo Jesus, está mantendo uma vida de oração, uma vida no ministério, debaixo da cobertura pastoral. Ela está se firmando, Marcelo, mas o início da prova, o início da fé é sempre doído e difícil. Ela tem um filho com problemas com drogas, substâncias químicas, álcool, droga, etc. Chegou ao fundo do poço, menino. A Bíblia diz que não é impossível para Deus, não há impossível para Deus atuar, agir para salvar, para o resgate, para aqueles escolhidos. E de repente Deus levanta um homem, ou acho que foi uma profeta, uma mulher, na igreja, e vem até ele e fala: o motivo das tuas lágrimas, das tuas dores, do teu clamor, das tuas orações, é o teu filho que está perdido em trevas. Mas Deus te diz que levanta ele hoje como um grande pregador, por um homem salvo, um homem de Deus, cheio da presença do Espírito Santo. Ela ouve aquelas palavras e enche o coração de fé. A vida inteira ela teve problema com esse filho com drogas, um passado destruído, mágoas, dores, o coração privado de falta de perdão, a amargura dominou, privou ela da graça. Mas ela hoje está com os joelhos no chão. Hoje ela confia na promessa do Senhor. E essa semana ela passou um aperto e chorando falou comigo: parece que Deus não ouve mais minhas orações. Parece que as minhas orações não passam mais longe. Não consigo mais sofrer tanto. Não consigo mais ver o meu filho como um morador de rua. Não consigo ver mais quem eu amo padecendo e chorando tanto. Às vezes nós olhamos para as nossas lutas pessoais e achamos que são as maiores lutas que existem. Mas o amor de uma mãe é insuperável na face da terra. É só o poder, o amor, a graça, a grandiosidade de Deus que supera o que uma mãe sente por um filho. A dor, a prova, o gigante Golias dela está nas drogas sobre a vida do filho. Deus. Qual é a sua afronta? O orgulho? Qual é a sua dor? O que os outros dizem a teu respeito? Está te enfraquecendo o que líderes, o que amigos, o que irmãos de igreja estão falando a teu respeito? Qual é a tua afronta? A Bíblia diz que Jessé recebe o convite do rei Saul para os 3 filhos mais velhos irem à guerra, para irem servir na guerra, lutar contra os filisteus. E passou-se o tempo, e aquele gigante Golias que lançou o desafio por 40 dias, de manhã e à noite, zombava dos israelitas, zombava dos cristãos. Tem gente que infelizmente está sendo zombada pelos problemas que estão sendo acarretados sobre a vida dele, como gigantes tremendos, e não conseguem mais tomar uma ação de fé, não conseguem mais tomar uma atitude de confrontar a situação, não conseguem mais tomar uma ação de dizer: não, mais poderoso é o que está comigo. As pessoas às vezes aumentam o problema, descrevem com tanta eficácia a postura do gigante Golias. Quando aquele homem de quase 3 metros, extremamente musculoso, grande, guerreiro treinado, se apresenta de manhã ou à noite, todo
a Bíblia diz que todo o exército de Israel recua para trás. E começa a surgir os bodes. Você viu o tamanho daquele homem? Rapaz, aquele homem é grande demais. Não tem quem possa enfrentar. Nem o nosso rei Saul, que é grande, guerreiro, forte, teria condições de enfrentar esse homem. Quem é que vai enfrentar esse homem? Se qualquer um de nós for lá enfrentar ele, vai morrer. O diabo quer te amedrontar com ameaças. O diabo quer te afrontar com ameaças. O diabo quer colocar a tua fé em prova com ameaças. Meu Deus. Mas de repente a Bíblia fala de um caçula. Um menino novinho, ruivinho, de boa aparência, novinho, 15 aninhos, com 1,5 metro. Eu estava lendo no Google, fui pesquisar qual era a altura de Davi quando ele venceu Golias, o gigante. Os historiadores nos dizem que ele tinha em torno de 1,5 metro. O que é um menino de 15 anos com 1,5 metro? Para enfrentar um guerreiro de quase 3 metros, onde todo um exército treinado, todo um exército capacitado, todo um exército equipado não conseguia afrontar, não conseguia encarar, não conseguia confrontar. A Bíblia diz que o pai manda o filho Davi, vai lá Davi, leva alimento para os seus irmãos na batalha. 40 dias se passaram, vai lá Davi, leva aqui 10 pão, leva 3 ciclos de farinha, que é torrada, leva também 10 queijos, leva lá para os capitães da guarda que estão responsáveis pelos seus irmãos e traz notícia para mim, veja se vocês estão vivos, vocês estão bem. Aleluia. A preocupação do pai com os filhos. O filho mais novo foi lá. Quando ele chega justamente na hora que o gigante levanta mais uma vez no período da tarde, entra no meio do vale, aponta o dedo para cada um dos soldados e diz: ninguém aí vai me enfrentar. Não tem homem em Israel para me enfrentar. Lança mais uma vez a humilhação, lança mais uma vez a humilhação. E a Bíblia diz que Davi chega justamente na hora e ouve aqueles afrontos. Ele perde a compostura, porque ele tem fé num Deus genuíno, ele tem fé num Deus vivo. Mas pastor, é um menino de 15 anos com 1,5 metro, como é que ele consegue querer encarar? Ele já tinha experiência com Deus. Se você já tem experiência com Deus, por que temeu que o diabo tenta te amedrontar? Já tem experiências ou não tem? Conhece ou não conhece a mão de Deus? Já viu os milagres de Deus na sua vida ou já? Qual é a carga espiritual que você tem levado? Qual é as dificuldades que Deus fez você vencer no passado? O que Deus já se manifestou e mostrou para te fazer um vencedor? A Bíblia fala que Davi chega na frente da batalha, na frente do exército, e começa a perguntar: mas quem é esse incircunciso filisteu? Esse incircunciso representa quem é esse que não tem a marca da promessa? Quem é esse que não é escolhido? Quem é esse que está afrontando o Deus dos exércitos sobre a terra? Quem é esse que está confrontando e humilhando o exército de Israel? E aí os soldados começam a falar: olha só, aquele que venceu o gigante, o rei Saul vai fazer ele rico. Aquele que venceu o gigante, que confrontar, que batalhar, o rei vai dar a sua filha como esposa. Aquele que venceu o gigante, confrontar, acabar com essa humilhação, aquele que tiver coragem de encarar Golias, ele vai fazer até a casa do pai isenta de impostos. Davi olhou a recompensa: rapaz, vou ficar rico, vou casar com a filha do rei, não vou pagar mais imposto, mas acima de tudo, vou fazer esse gigante engolir essas palavras, para mostrar quem é o Senhor dos exércitos. Irmãos, todas as vezes que você toma uma ação de fé, Deus vai te presentear com a vitória. E a vitória, ela nunca vem somente como você pensa. Ela vem de uma forma sacudida, recalcada e transbordante. Porque quem age, quem opera, quem faz, é quem pode. É o Deus Todo-Poderoso na sua vida. Tem um nome escrito no livro da vida? Já tem um maior milagre. A tua vida está lavada e remida com o sangue do Cordeiro, já tem um maior milagre. Tem a presença do Espírito Santo latejando no teu coração, guiando os teus passos, já tem um maior milagre. Glória a Deus. Davi olhou aquela situação e falou: você quer saber de uma coisa? E começa a conversar com um, conversar com o outro. Os irmãos mais velhos viram, os 3 mais velhos. Os 3 mais velhos viram. A Bíblia diz que Eliabe, que é o irmão mais velho, está no versículo 28 do capítulo 17 de 1 Samuel. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu a ira de Eliabe contra Davi. Meu Deus.
Quem era Eliabe? Era um homem guerreiro, escolhido para estar no exército de Israel, que conhecia o seu irmão. Aleluia a Deus. Davi não era estranho para ele. Davi, provavelmente, por ser um caçula, Eliabe o mais velho, no mínimo Eliabe viu Davi crescer, viu Davi nascer, conhecia a história de Davi, conhecia o caráter, a personalidade de Davi. Aleluia a Deus. Não tinha um motivo de acender a ira contra Davi. Mas sabe o que acendeu a ira? Sabe por que nós não conseguimos muitas das vezes apoio dentro da nossa casa? Justamente pela inveja. Verdade, Deus. A Bíblia diz que Eliabe suscitou a ira de Eliabe contra Davi. Olha só. E disse: por que deseja aqui? Versículo 28. E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua presunção e a maldade do teu coração, que desceste aqui para ver a peleja. Para pensar uma coisa. Ele se irou contra Davi, mesmo sabendo que era o irmão mais novo e conhecia que os pensamentos de Davi não eram mal. Ele humilhou Davi pessoalmente, na presença de todos. Olha só, ele falou assim, ó: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Meu Deus. Com quem diz: você não merece estar aqui. Você é só um menino abusado. O teu negócio é estar lá no pasto cuidando das ovelhas do pai. Você não é guerreiro. Você não é guerreiro. Você só é mais um metido. Ele fala: eu conheço a presunção e a maldade do teu coração. Davi não era presunçoso, muito menos maldoso. Mas sabe por que isso saiu dos lábios do seu irmão mais velho? Nós estamos no capítulo 17. No capítulo 16, pouco tempo atrás, Samuel, dentro da casa do pai, fala: Jessé, traz o seu filho mais novo. Ninguém senta à mesa enquanto o filho mais novo não chegar. A glória da unção só vai descer na casa. O rei de Israel só vai ser ungido na casa quando o menor da casa chegar. Isso causou inveja. Às vezes procuramos apoio dentro da nossa família, né? É verdade. E é dentro da nossa família que nós encontramos as pessoas que querem nos humilhar publicamente. É dentro da nossa família que a ira cresce. Meu Deus. Eu sei porque depois que eu entrei nos caminhos do Senhor, que Papai do Céu me provou de todas as formas. Verdade. Os meus familiares não quiseram saber das provações. Mas quando fui consagrado ao pastorado, e Deus me colocou na frente do ministério, Oh, glória. você precisa de ver quantas dificuldades surgiram. Eu acabei me isolando da família. Não encontrei o apoio que eu pensara que teria. É, Deus. Isso acontece, não é só comigo, acontece com muitas de nós. Verdade. A Bíblia nos fala que os nossos maiores inimigos são os de casa. Verdade. Não precisava dele humilhar publicamente Davi. Não precisava dele se irar. Para que essa ira? Para que essa revolta? Ele caluniar. Davi não era maldoso de coração. Meu Deus. Davi não era presunçoso nas suas falas. Davi seria presunçoso quando o pai falou: filho, leva lá esses 10 pães, os queijos, leva lá para os seus irmãos na guerra. Davi podia falar para o pai: pai, não, eu fui ungido aqui pelo profeta Samuel, Deus me ungiu rei de Israel, eu não vou me humilhar e levar com pão e queijo para os meus irmãos na batalha. Manda outros, eu sou o futuro rei de Israel. Davi, se fosse um presunçoso, maldoso de coração, talvez seria essa ação dele. Mas não, ele era um homem simples, temente, era um homem obediente ao Senhor. O prazer dele era a obediência. Qual o teu prazer? Em obedecer ou duvidar? Quando ele vê a afronta, quando ele vê a situação, a Bíblia fala que ele olha para o irmão e fala: mas o que eu te fiz, rapaz? Não posso nem falar mais. Ele dá Davi dá uma grande lição para mim e para você. Ele não aumentou a discussão, ele não aumentou a ira. A Bíblia diz que ele simplesmente abandonou, deu as costas, virou, ignorou o irmão e foi falar com outras pessoas. Se você alimentar essas palavras de afronta, pode enraizar no teu coração. Quantas famílias estão sendo destruídas porque uma palavra de um esposo falou para a esposa, uma palavra mal colocada, mal dita, mal expressada, que magoou, feriu os sentimentos e ela guardou. Quantos filhos perderam o relacionamento com o pai por uma ação, por uma atitude, por um tapa, por uma surra, por uma palavra, por um desfeito?
E aquilo entrou no coração e está amargurando, crescendo, formando raiz por anos. A gente conhece pessoas que há anos, décadas da vida dele, foram ofendidas e magoadas lá atrás e não conseguem perdoar. E estão vivendo essa raiz de amargura até hoje. Davi nos dá uma lição: ignora, abre mão, não alimenta essa ação não, deixa ele falando sozinho, deleta isso da sua vida. Davi começa e vai falar com os outros, e os outros confiam na mesma história. Ó, o rei Saul vai fazer você rico, o homem que encarar Golias vai mudar de vida. Quando ele começa a falar, esse incircunciso não sabe que está afrontando o exército do Deus vivo, as palavras chegam ao ouvido do rei Saul. Rei Saul manda chamar Davi. Quando Davi se apresenta, rei Saul grande, forte, olha para Davi pequenininho, ruivo, magrinho, rapaz, o que está fazendo aqui? Oh, meu Deus. Às vezes o diabo quer te olhar de cima para baixo, achando que você não tem valor nenhum. E Cristo olha para você e fala assim: você não tem noção do projeto, não tem noção do tamanho do projeto, do amor, da graça, do poder, da exaltação que eu vou fazer na sua vida no futuro. Glória a Deus. Ele se apresenta a Saul e fala: Saul, olha, não fica com medo não. E nem permita que todo o exército de Israel amedronte o coração pelas palavras daquele filisteu, não. Pode deixar que eu vou encarar aquele homem. Vou sentar na bolacha dele. Vou mostrar para ele que nós somos ungidos de Deus. É assim. Deus. Saul olha para a aparência. Tem olhado para a aparência ou tem olhado para a fé? Saul olha para ele e fala assim: rapaz, você é jovem demais. Não dá para encarar não. Golias está sendo treinado desde a sua mocidade como guerreiro. Olha o tamanho daquele homem. Os grandes estudiosos nos ensinam que Golias, na verdade, nunca enfrentou ninguém. Sempre ganhou as batalhas só pela afronta, só pelo tamanho, só pela apresentação. Olha aí, Jesus. Nunca deferiu um golpe em ninguém. A presença dele fazia os outros amedrontar. Agora Davi não, Davi era pequenininho, não tinha fama, não foi treinado. Mas sabe o que Davi tinha? Davi tinha a unção, o Espírito de Deus sobre a vida dele. Falou para ele: Saul, se preocupa não. Olha, sou pastor, cuido das ovelhas do meu pai. E de vez em quando vai um urso atrevido lá, boca uma das ovelhas. De vez em quando vai um urso e um leão, boca a ovelha do meu pai. Eu corro atrás deles, eu arranco as ovelhas da boca deles, e depois eu pico minha mão neles, mato eles, fero eles. Quem é o leão? Quem é o urso para me enfrentar? Se Deus deu na minha mão a cabeça de urso e de leão, esse filisteu vai ser fichinha. Tenho experiência. Deus já me honrou no campo, apacentando ovelhas. Já fui provado e ninguém viu. Eu já tive risco de morte e ninguém viu. Já enfrentei leão e ninguém sabe. Já enfrentei urso e ninguém sabe. Já matei todos os meus inimigos que estavam tentando matar as ovelhas da minha casa e ninguém sabe. Eu estou aqui para obedecer. Quem são? Ao Senhor dos Exércitos. Ele vai dar a cabeça desse gigante em minhas mãos. Davi viu a presença de Deus nele. Saul viu a presença de Deus nele, perdão. Aleluia. Falei assim: faz o seguinte, menino, vai com Deus. Que ele seja contigo. Mas antes, vem cá, vou te vestir como um soldado. Começa a botar em Davi o capacete, a couraça, o escudo, a espada. Quando Davi se enche daquela coisa, ele não consegue dar um passo. Menino novo, 1,5 metros. Rapaz, não consigo isso não, nunca experimentei isso. Não sou desse tipo de gente não. Peraí, deixa eu enfrentar com a graça do Senhor, naquilo que o Senhor me especializou. Sabe no que o Senhor me especializou? Em atirar com a funda. Sabe no que eu sou especialista? Em dar pedrada. Eu não tenho escudo, não tenho lança, eu não sei manusear, não tenho couraça, mas eu tenho uma mira com uma pedra. Deixa esse gigante comigo. Foi na beira do riacho, pegou 5 pedrinhas, lisa, bonita, frondosa. Pegou o seu cajado, você deixa comigo. Não estou sozinho não. Qual é a sua batalha? Você acha que está sozinho? Está sozinha não. Não está sozinho não. A Bíblia fala que ele chega no campo de batalha. Filisteu olha para ele, Golias olha para ele e fala: ei, por acaso eu sou um cão para você vir contra mim com um pedaço de pau? Davi estava com um cajadinho na mão, cajado de campo, de ovelha, de cuidar de rebanho.
Mas se por acaso eu sou um cão, venha após mim, vou te matar e vou deixar a sua carne para as aves do céu e para as bestas do campo comer. Só para você saber quem sou eu. Mais uma vez o confronto. Tem que haver a audácia do diabo. Mas a Bíblia diz que Davi, quando viu Golias, não pensou duas vezes. Disse, olha, você pode vir contra mim com escudo, com lança, com espada, mas eu vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso que você está afrontando. E ainda hoje eu vou cortar sua cabeça. E nesse campo de batalha, eu vou arrancar o teu cadáver, e o cadáver de todos os filisteus. Deus já me deu nas mãos, já deu na mão do povo, dos exércitos deles. E nós vamos colocar os teus corpos para as aves dos céus e para as bestas do campo vir comer. Para que vocês saibam quem é o Senhor Deus da terra. Sabe o que é engraçado? Que Davi nos dá mais uma lição aí. Ele não chama a glória para si de forma nenhuma. Deus é quem me deu a sua cabeça em minhas mãos. Deus é quem me deu a cabeça de todos os filisteus em minhas mãos, em nossas mãos. Ele acrescentou toda a honra e toda a glória a Deus. Ele poderia ter capacidade na funda. Ele poderia ter experiência com o leão. Ele já poderia ter matado o urso. Mas em tudo ele falava, é Deus quem me deu a vitória. A tua palavra tem poder. A tua palavra tem poder. Quando nós esquecemos da grandiosidade do que Deus pode fazer, nós esquecemos de tudo o que Deus já fez. Davi era especialista. Era especialista em quê? Em matar leão e urso. Não guerreiro. Mas Deus era com ele. Ele sabia onde estava pondo os pés, porque ele sabia quem estava com ele. E às vezes nós não queremos ousar na fé. Sabe por que nós não queremos tomar uma ação para afrontar aquela situação e vencer aquela situação? Porque continuamos tendo a língua que exalta mais a força do inimigo do que a sua. Do que o que está com você. Do que você representa. Nós somos representantes desse evangelho poderoso, irmãos. Nós somos representantes dessa palavra que cura. Nós somos representantes dessa palavra que bota o demônio para correr. Nós somos representantes dessa palavra que transforma a vida do homem pecador na vida de um homem santo. Nós somos representantes da luz desse evangelho que resgata as pessoas das trevas, dos vícios, dos cárceres privados do diabo. Nós somos representantes como o sal da terra e nós não se envolvemos com pecados, mas nós estamos aqui para honrar o poder do nome de Jesus e desfazer os poderes das trevas, do pecado contra a vida do homem. Nós não estamos aqui de outra forma a não ser para imitar os passos, as ações, o exemplo de vida de Cristo Jesus. E conta para mim qual foi a peleja, a batalha que Cristo perdeu. Jesus é o nosso exemplo de vida. Jesus ele nos ensinou a conduta em todos os setores, em todos os departamentos da nossa vida, para que nós possamos vencer e ganhar de qualquer Golias, de qualquer filisteu, de qualquer gigante sobre a face da terra. A honra e a glória é sempre dada a Deus. Deus te capacita. Tem tanta gente que prega bonito, prega ou não prega? Tem tanta gente que louva bonito, louva ou não louva? Mas a maioria das pessoas que estão se desviando do foco de dar crédito que Deus faz, acabam perdendo a salvação, mesmo ganhando crédito com os reis aqui na terra. Entenda uma coisa, nós não estamos na face da terra para sermos perdedores. A Bíblia nos ensina que somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Glória a Deus, eu creio. Golias partiu em direção a Davi. Você acha que Davi correu? Porque se nós pegarmos o capítulo 20, versículo 24, quando Golias entrava no meio da arena da batalha no vale e começava a gritar e afrontar, os soldados de Israel davam um passo para trás, recuavam e tremia. Quando ele armou o peito e correu para cima de Davi, o que Davi fez? Correu para cima dele. O pequenininho Davi, 1,5 metro, menino novo, 15 anos, correu para enfrentar um guerreiro de quase 3 metros. Glória a Deus. Pegou uma pedrinha no alforje, botou na tiradeira,
pedra e cravou-lhe uma pedrada na testa. A Bíblia diz que a pedra não bateu só na testa dele, não só bateu e quicou, ela não só bateu e replicou na cabeça dele. A Bíblia diz que a pedrada foi tão intensa, tão forte, que ela cravou no crânio, perfurou o crânio de Golias, cravou na testa de Golias, quebrou a estrutura óssea da face de Golias. A pedrada foi tão violenta que um homem correndo, quando tomou a pedrada, ele caiu com o rosto no chão. O golpe foi tão grande. E Davi, olhando aquele homem caído no chão, podia ter amedrontado. Rapaz, golpeei, e agora que eu faço? Mas não. Ele sabia quem estava com ele. A Bíblia diz que Davi correu em cima daquele gigante. Ele era tão grande, Marcelo, que Davi subiu em cima dele, quando ele estava deitado no chão. Arrancou a espada da manhã, cravou-lhe a espada nas costas. Primeiro a Bíblia diz que Davi matou o gigante, e depois decepou-lhe, cortou-lhe, arrancou-lhe a cabeça. 3 ações de fé: pedrada, cravou a espada e decepou a cabeça. Quais são as suas ações de fé? Davi poderia mencionar o que ele tinha de coragem dentro da vida dele, porque ele tinha experiência com Deus. Você tem a sua experiência com Deus. Você pode mencionar o que Deus pode fazer através da sua vida. Você pode mencionar quando a vitória chegar. Eu conquistei a vitória, foi através dessa humilhação, foi através dessa ousadia e foi através dessa ação de fé. Deus pode mudar a sua vida. Basta você crer, basta você acreditar. Quando Davi ergue a cabeça de Golias, que todos os exércitos filisteus olham que o gigante guerreiro deles, a representação máxima de força deles, toda a afronta de 40 dias estava na cabeça, e estava na mão de Davi pendurando na cabeça. A Bíblia fala que eles todos ficaram com medo e correndo. Outra lição que Deus te dá: o teu testemunho de vida, a tua vitória de vida, vai servir para incentivar os que estão com medo a ganhar a batalha futura. É por isso que você sofre hoje, é por isso que você está chorando hoje, é por isso que você não consegue enxergar a vitória hoje, é por isso que Deus está testando a sua fé hoje, para que quando Deus restituir a tua vitória, restituir o teu lar, restituir a tua vida, restituir a tua vitória, você vai servir como base para olhar para os casais futuros e enxergar: sobrevivi, restituiu minha vida, Deus me levantou, renovou a minha família, e o caminho foi esse. Você vai dar um exemplo de vida para aqueles que estão padecendo pelo mesmo processo. Deus vai te levantar como exemplo. É por isso que sofre hoje. É por isso que minha irmã está sofrendo com o filho hoje, porque o filho vai ser um grande pregador no futuro. Ela vai testemunhar: chorei, parece que as minhas orações não passavam do teto, parece que o céu se tornou de bronze, mas de repente Deus me concedeu a graça, a vitória. Hoje entrego meu filho nas mãos do Senhor como grande pregador. Chorei. Os que estavam me afrontando no ministério, os que estavam me desprezando, falando mal de mim, hoje vão ver a graça atuante. Sou uma mulher de Deus, ungida, consagrada, usada por Deus. Hoje o meu casamento é um exemplo de vitória para todos. Não importa o que o gigante tente se apresentar para você, nós temos um Deus que criou os céus e a terra. Tudo que está debaixo da terra está no comando, no querer, nas poderosas mãos de Deus. Não tem Golias que possa afrontar a Deus e ficar e sair na vitória e ficar na surdina. Não dá, você é preciosa demais. Não dá, você é precioso demais. O Espírito Santo já investiu muito em você. O Espírito Santo já se dedicou demais, já lapidou tanto, já transformou tanto. Pastor, mas tem muita coisa errada ainda. Mas não se preocupe, o processo continua. Mas uma coisa eu garanto: quem te dá a vitória é o Todo-Poderoso Deus. Ainda vai erguer a cabeça do gigante com uma afronta nas mãos e dizer que é o Senhor que dá a vitória na guerra, não pela espada, não pelo escudo, não pela couraça, mas o Senhor da guerra é que dá a vitória aos seus escolhidos. Amém, Jesus, eu creio. Em nome de Jesus Cristo. Sabe qual é o engraçado? O engraçado é que a Bíblia fala que Davi era pajem de armas lá no palácio do rei Saul. A Bíblia fala que Davi era um músico que dedilhava as harpas para repreender
repreenderam e expulsaram o espírito mau que estava sobre a vida do rei. E sabe qual foi a reação do rei? Quando viu Davi voltando da guerra, com a cabeça de polícia, chegou para o líder do exército e falou assim: mas quem é esse menino aí? Filho de quem é esse aí? Estava direto com Davi, mas não reconhecia Davi. Davi estava no palácio cuidando das armas, estava cuidando dele, tocando a harpa para que os demônios se afastassem dele, e ele não sabia quem era Davi. Meu Deus. Às vezes você está a vida inteira do lado de uma pessoa e ela não te reconhece. É só quando Deus te honrar que não perguntar quem é a fulana de tal. Quem é o fulano de tal? Fala, rapaz, eu não sei não, rei. Mas eu vou perguntar. Davi chega e fala: vem cá, quem é você? Filho de quem é? Eu sou filho de José, o Belamita. Sou eu, filho. Rapaz, você mesmo. Agora que eu lembrei, é você. Rei Saul, ele é o que toca a harpa lá no palácio. Ele quem cuida das armas lá no palácio. Quem Davizinho? O Davi é ele. Olha aí, Jesus. Davizinho, eu vou te honrar, Davizinho. Sabe o que a Bíblia fala? Que o comandante de todos os exércitos de Israel, o que liderava, o general, o que falava e todo o exército obedecia, foi substituído por Davi. Um menino de 15 anos. Deus, olha aí. A Bíblia fala que Saul testou Davi em todos os tipos de guerras, todos os tipos de confrontos, todos os tipos de situações. E a Bíblia diz que Deus era com Davi e deu vitória em todas as incursões de guerra que Davi participou. Aleluia. Aí a Bíblia fala que Saul reconhece a presença de Deus sobre Davi e bota ele como líder dos exércitos de Israel. Os irmãos orgulhosos e invejosos tiveram que bater continência para Davizinho. O pequenininho foi honrado no meio dos 8 irmãos. Olha aí, Jesus. Não importa que os amigos falem, não importa o que muitos crentes que se dizem cristãos falam, a tua vitória está garantida no nome de Jesus. Eu creio, meu Deus. Obrigado. Saia daqui revestida de fé. Saia daqui sabendo que você é especial para Deus. Saia daqui entendendo que a graça do Espírito Santo está sobre a sua vida e que não tem demônio que possa te confrontar e sair vitorioso. Aleluia. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Obrigado. O Espírito Santo que estava sobre a vida de Davi, atuando, lhe dando vitória nas guerras, é o mesmo que está na tua batalha, é o mesmo que está na tua peleja. Creia em nome de Jesus. Creia em o nome santo de Jesus. Tu és a vitória, Senhor. E eu acredito que essa noite testemunhos de bênção surgirão sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Eu Em nome de creio. Jesus. Amém?